Estamos de volta com o Porto e Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues e não esqueça de acessar o nosso site, deixar lá o teu comentário, a tua sugestão de pauta para que possamos debater aqui no nosso programa. Como você já sabe, nessa temporada de 2019 você tem a oportunidade de acessar o nosso site, escolher um grupo de WhatsApp, dentre eles comércio exterior, automação e TI, recursos humanos e empregos, onde você terá a oportunidade de debater com os principais moderadores do segmento portuário. Eu te espero lá. Como dito, no último bloco, estávamos debatendo muito em relação ao Titanic, ao livro escrito pelo meu amigo Pedro Ribeiro, e o Pedro mencionou uma palavra que hoje está muito na moda, compliance. Pedro, como é que a gente desmistifica essa palavra tão utilizada nas organizações de hoje e qual a relação desse compliance com tudo aquilo que ocorreu no acidente do Titanic? Perfeito. O Titanic estava 100% em compliance com a legislação. No entanto, ele estava com 20 botes salva-vidas, enquanto a recomendação seria de ter no mínimo 32 ou 48 botes salva-vidas. Poxa, por que essa diferença? Que absurdo. Por quê? A legislação era baseada em navios de até 10 mil toneladas de arqueação. 10 mil. A legislação, como toda legislação, como toda norma, é defasada do avanço da indústria, ao avanço do segmento. E aí eu vou desmistificar, isso é uma realidade dentro do nosso país. Isso é uma tendência também, Pedro? A gente vai continuar convivendo com isso? Sim, o que acontece é que isso, claro, porque nunca a tecnologia, o avanço do segmento, a legislação vai conseguir acompanhar ou estar na frente. No caso do Titanic, a legislação estava baseada em 10 mil toneladas de arqueação. E o Titanic tinha 45 mil. O Titanic era o maior objeto móvel já construído pelo homem. Era o maior navio existente. Levou a fama por ser ou tratarem como inafundável. Inafundável. Na realidade, ele era conhecido como inafundável. A própria alta administração pensava nele como inafundável. Ele foi projetado pelas melhores e maiores empresas do segmento. Projetado para ser praticamente inafundável, ele afunda em 2 horas e 40 minutos, 2 horas e 40 minutos, logo na viagem inaugural, e 100% em compliance. Os engenheiros, os fornecedores, haviam enfatizado a necessidade de um maior número de botes salva-vidas. Mas a reação foi, peraí, o que a lei manda? Nós estamos aqui para estar em compliance. O que a legislação manda? 20? É 20 que vai ser. O que acontece? O engenheiro acabou saindo da empresa. Ele acabou saindo da empresa. Ele se aposentou. Tem uma pequena confusão com soberba nesse caso da gestão? É outra lição que nós vamos falar à frente, que é o sentimento de nós somos os melhores. Isso são vieses cognitivos de risco em que atitudes e comportamentos que a empresa fala, nós somos os melhores e maiores. Isso nunca aconteceu na nossa organização. Nós temos os melhores profissionais. Nós temos toda a legislação. Várias das empresas, hoje em dia, que estão acontecendo diversos problemas, todas elas ganham prêmios em certificações. Deixa eu trazer isso para a nossa realidade de hoje. A gente está fazendo esse paralelismo, né, do Titanic, trazendo para a realidade atual. A gente percebe um discurso do governo muito técnico. Será que não é só técnico? A gente precisa também avaliar esses outros pontos para que a gente não coloque em risco o mercado brasileiro ou o nosso país? Sim, essa questão ela é muito importante porque muitas vezes nos focamos nos aspectos simplesmente técnicos, né, dentro da organização, está cumprido as normas. Nós somos os melhores e maiores. E o que acontece? E não se escuta a organização. A boa notícia, novamente, é que a organização fornece os alertas. Os engenheiros avisaram a organização. Então, o Titanic, 100% em compliance com a organização, afunda no Atlântico Norte. Isso é uma lição muito importante para organizações que pensam que se eu estou em compliance, inclusive a compliance, estar em compliance gera uma falta de segurança, uma falsa sensação de segurança. Será que não é repasse de responsabilidade também?
também isso tende a ocorrer. Outro ponto importante que é... Ou seja, a partir do momento que eu estou em compliance, sim, eu estou dentro da lei. Eu estou tranquilo. Né? Eu estou tranquilo, inclusive até criminalmente o Titanic acabou não conseguiram processar, porque ele disse, olha, eu estava em compliance. Uhum. Mas... Faz total sentido. Eu estava em compliance, cumpri a lei. Então, mas temos que ir além do compliance. Por exemplo, processos de gestão de riscos implantados, todos eles que estão hoje nas organizações estão excelentes, é muito importante. Maxwell, os processos são corretos, as empresas estão implantando de forma correta. O que eu falo é sobre algo abaixo, na camada de atitudes, percepções, atitudes e comportamentos. Por que isso? Por que é importante escutar a organização? Cada um de nós percebemos riscos e observamos coisas de forma diferente. Por exemplo, se eu e você olharmos para uma determinada situação, eu sou capaz de identificar alguns riscos, você outros. Sem dúvida. Então, a importância não somente de equipes multidisciplinares, que hoje as organizações têm, mas se elas não se conversarem e não se escutar, a organização não for escutada, não vai conseguir escutar os alertas. Aquelas estatísticas que você mencionou, eu desenvolvi uma ferramenta que é o mapa de percepção de riscos, que eu apresentei também na Agência Espacial Norte-Americana, está no site de treinamento e desenvolvimento de líderes deles. O que é isso? Porque todas as ferramentas hoje, você baixa da internet, tem todas as ferramentas, mas ela lida quais são as diferenças de percepção em equipes. E vou dar um exemplo. Em diversas organizações que eu faço esses workshops, por exemplo, a equipe que estava no projeto, perto de 50% da equipe, isso numa organização, em outras 80% achava que o projeto ia ser um desastre anunciado. Imagina, 80%. A alta administração achava que ia ser um sucesso. Não, nós temos todas as certificações. E a sua atitude, você como se comporta junto à equipe faz toda a diferença. Por exemplo, isso é um caso real, o líder chegou para a equipe estava tentando avaliar os riscos. E o líder falou para a equipe, olha, eu já olhei esse projeto e não vi risco nenhum. Tá? Isso é um projeto fácil. Eu acho que vocês têm competência para lidar com esse projeto. Quem não tiver competência, levanta a mão. Você acaba automaticamente gerando o início de uma crise interna com uma atitude como essa. Muito bem. Aí todo mundo, vai ser um projeto fácil, não é? Aí o outro, sim. Muito bem. Esse indivíduo sai e ele fala, vocês vão voltar aqui, quanto tempo vocês vão levar? 1 hora? Eu fiquei curioso agora para saber quais são os riscos. Ele retorna dali 1 hora e pergunta à equipe, pessoal, e aí, vocês viram algum risco? Qual vai ser a resposta? Evidentemente que não viram nenhum risco. Isso é uma beleza. Qual foi o gênio que bolou esse projeto? Mas deixa eu te fazer um questionamento em cima de absolutamente disso tudo que você colocou. Hoje, pelo volume de informações que a gente tem, o volume de compliance, o volume de planejamentos, a gente não está vivendo uma situação, um país chato, Pedro? Muitas vezes é porque com a evolução uma curiosidade. Até porque eu fiz esse questionamento porque a gente está falando de lições aprendidas, né? Perfeito. E a gente só aprende também errando, né? Quando a gente não erra, a gente também não aprende. Mas o mais interessante, Marcos, sabe uma curiosidade, novamente, sobre o Titanic. O afundamento do Titanic, o naufrágio do Titanic, foi o responsável pela convenção, a partir dele foi criada a primeira convenção de segurança no mar, que é o SOLAS, conhecido e adotado por todo o segmento, todo o setor marítimo no mundo. É o SOLAS, que é a salvaguarda da vida humana no mar. Sim. E a própria Organização Marítima Internacional, que é responsável pelo regulamento, uma das funções da Organização Marítima Internacional, ela também foi criada em função do Titanic. E a primeira missão dela, logo da fundação dela, foi atualizar o SOLAS. E nos 100 anos da Organização Marítima Internacional, né, a Organização Marítima Internacional, os 100 anos foram dedicados à memória do Titanic. E o que o setor marítimo ainda tem a aprender. E é interessante a oportunidade de melhoria. Seguir normas simplesmente, normas é importante, é necessário,
mas infelizmente não é suficiente. Eu tenho dado treinamento para até o setor marítimo. Comecei em diversas organizações para comandantes imediatos, para chefes de máquina e equipes de terra. É impressionante nesses workshops as oportunidades de evitar acidentes à frente. Se você pudesse definir a liderança lá da época do Titanic, do acidente do Titanic, e as lideranças atuais, como é que você definiria em uma palavra? A gente tem um distanciamento muito grande ou a gente teve lições aprendidas, como você mencionou? Tem. É claro, houve uma evolução enorme na forma de relacionamento, mas ainda, por incrível que pareça, 100 anos, esse foi um tema da comemoração dos 100 anos da Organização Marítima Mundial, das 100 anos do afundamento do Titanic, nós temos muito a aprender. Nós vemos no setor marítimo, em diversos outros setores, acontecendo fatores com toda a tecnologia. Sim. E o elemento humano. Tanto que a partir de um desastre, a Organização Marítima Internacional, ela fez uma atualização para levar em consideração o fator HELM, que era o Human Element. Sim. O elemento humano. Dentro de um processo tão tecnológico. Porque num desastre que aconteceu com um navio, o comandante não se comunicou de forma adequada com o imediato. O imediato achava que o comandante não estava fazendo de forma correta, mas não foi capaz de confrontar o comandante no sentido de estar errado. É como eu sempre digo, né, Pedro? A comunicação é o grande desafio que nós temos dentro da humanidade. Infelizmente, a gente chegou ao final do nosso programa. Pedro, queria muito te agradecer a tua presença aqui. É um prazer enorme. Se você me permitir, eu gostaria de te convidar novamente para estar aqui conosco, porque eu acho que esse é um ponto que a gente deve explorar dentro do nosso programa. Olha, eu que agradeço, Maxwell, foi um grande prazer e honra estar aqui no programa Porto e Negócios, e eu aproveito a oportunidade para dar o livro, Lições do Titanic sobre riscos e crises para líderes. Eu agradeço, Pedro. Está aqui uma grande dica, uma boa leitura para que você possa ter em casa. Porto e Negócios vai ficando por aqui e lembre-se, o sucesso normalmente vem para quem está ocupado demais para procurar por ele. Um forte abraço e até a semana que vem. Porto e Negócios, patrocínio Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Apoio Grupo Gelog, Grupo Iaman, apoio institucional Concais, Porto de Santos. Realização Santa Cecília TV, 22 anos.